Como Deus nos fala hoje? Você já se perguntou como Deus se comunica conosco hoje em dia? Muitas pessoas têm essa dúvida e buscam ouvir a voz de Deus de diferentes maneiras. Mas será que existe uma forma certa e segura de saber o que Deus quer nos dizer? Neste vídeo, eu vou tentar responder a essa pergunta, usando como base o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, que nos mostra como Deus se revela a nós hoje pelo seu Filho. Eu sou Israel Nascimento e quero compartilhar com vocês essa mensagem que pode transformar a sua vida. Vamos ler junto o texto de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Ele foi quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. Esse texto nos mostra que Deus é um Deus que fala, que se comunica conosco. Ele não é um Deus distante ou silencioso, mas um Deus que se faz conhecer e que nos chama para um relacionamento com Ele. Mas como Ele fala? O contexto de Hebreus capítulo 1 é o de uma carta escrita a cristãos judeus que estavam sofrendo perseguição e mais, estavam sendo tentados a abandonar a fé em Jesus Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2 é uma introdução à carta que mostra como Jesus é superior a todas as formas anteriores de revelação de Deus. Jesus é o Filho de Deus, o Criador e o herdeiro de tudo, o reflexo da glória de Deus, o purificador dos pecados e o Senhor de tudo. Deus nos fala hoje pelo seu Filho, que é o mediador entre Deus e os homens. O autor de Hebreus nos diz ainda que antigamente Deus falou de muitas maneiras aos antepassados. Ele usou os profetas, os sonhos, as visões, os anjos, as leis, os sacrifícios, os milagres e muitos outros meios para revelar a sua vontade e o seu caráter ao seu povo. Mas todos esses meios eram parciais e temporários, pois apontavam para algo maior e definitivo. Nós vemos no texto, Deus falou desde os primórdios da história da humanidade e da salvação. No Salmo 50, versículo 1, diz da seguinte maneira: fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. A revelação de Deus em seu Filho é superior e superior a todas as outras formas de revelações anteriores. O Filho é o último e o melhor porta-voz de Deus, pois Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o herdeiro de tudo, o Criador do universo, o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, o purificador dos nossos pecados e o Senhor soberano sobre tudo e todos. O próprio Jesus, ele não escreveu um único versículo no Novo Testamento, mas homens escolhidos por ele e cheios com o Espírito Santo escreveram a revelação de Deus. Jesus, a palavra viva, fala a nós porque ninguém mais possui igual autoridade, conforme diz Atos capítulo 4, versículo 12, pois não existe nenhum outro nome abaixo do céu dado a homens pelo qual devemos ser salvos. Um grande teólogo disse certa vez, em Jesus Cristo, a revelação de Deus tornou-se perfeita. Nele, Deus vem pessoalmente a nós. Em Cristo reside a plenitude de Deus. Deus estava em Cristo, conforme vemos em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Não é possível que Deus chegue mais perto de nós, seres humanos, do que Ele chegou na pessoa de Cristo Jesus. Essa é uma forma mais sublime e perfeita de como Deus pode falar conosco. Portanto, se queremos ouvir a voz de Deus, hoje precisamos ouvir o seu Filho. E como fazer isso?
através da sua palavra escrita, a Bíblia Sagrada, que testifica dele em todas as suas páginas. A Bíblia é a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo e transmitida pelos apóstolos e profetas. Ela é a nossa regra de fé e prática, a nossa fonte de verdade e vida. Mas não basta apenas ler a Bíblia, precisamos crer no que ela diz sobre o Filho de Deus e obedecer ao que ele nos ensina. Precisamos reconhecer que ele é o nosso Salvador e Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou dentre os mortos para nos dar a vida eterna. Precisamos receber o seu amor e graça e seguir o seu exemplo de santidade e serviço. Meus irmãos e irmãs, Deus nos fala hoje pelo seu Filho. Ele nos convida a conhecê-lo e amá-lo. Ele nos promete estar conosco todos os dias até o fim dos tempos. Ele nos prepara um lugar na sua casa celestial, onde veremos a sua face e ouviremos a sua voz para sempre. Portanto, as revelações das Escrituras são suficientes para a nossa vida, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Que essa seja a nossa maior esperança e alegria. Que essa seja a nossa maior motivação e gratidão. Que essa seja a nossa maior resposta e adoração. Agora eu quero orar com você. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te agradecemos por nos falares por meio do teu Filho, seu Filho amado. Nós te pedimos que nos dê ouvidos atentos e corações receptivos à tua palavra. Nós te rogamos que nos faça crescer no conhecimento e no amor do teu Filho. Nós te suplicamos que nos transforme à imagem e semelhança do teu Filho. Nós te oferecemos a nossa vida como um sacrifício vivo, santo, aquele que deu a vida por nós, Jesus Cristo. Em nome dele, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Muito obrigado por assistir este vídeo. Se você gostou, por favor, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Você estará ajudando na propagação do Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima.